Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Perguntar antes dessa próxima pergunta como é que o comunismo enxerga a natureza humana? Porque eu tendo a ver com mais pessimismo, porque a ideia eu acho muito legal, é muito bom pensar nisso tudo, mas eu tenho aquele argumento mais clichê sobre o comunismo, que na hora da prática a natureza humana ela vai se manifestar e vai se dividir tudo de novo, vai ter violência, vai ter separações e um grupo vai dominar o outro, vai acontecer tudo de novo. Sim. Existe nos livros, na teoria comunista, algo que adereça à natureza humana, que veja de uma outra forma do que eu vejo? Então, há uma crítica a entender como, né, uma determinação natural, assim, né? Tipo, como você tem um elemento de comportamento que seja natural. A gente entende o comportamento, né, humano como algo determinado socialmente, né? Então, assim, tanto que você tem diversas formas de sociedade em que os comportamentos, eles mudam muito, assim, né? A própria forma de trabalho, as próprias relações sociais, elas são diferentes em uma sociedade, né, escravista, em uma sociedade feudal, né, em uma sociedade capitalista. Então você não tem, tanto do ponto de vista da consciência como do ponto de vista comportamental, algo que seja tipo, de natureza humana, como, né, parte da teoria liberal coloca como seria egoísta, né, competitivo, concorrencial por natureza, inclusive justificando, né, e aí entra o elemento também, né, do fato das ideias, né, dominantes serem sempre as ideias, né, da classe dominante, porque aí a burguesia vai espelhar, né, aquilo que compõe, né, os valores, né, que refletem o funcionamento da própria economia da sociedade burguesa como intrínsecos, né, como naturais ao homem, não como um processo histórico. Então, por isso que entra essa questão, né, do indivíduo, e aí a gente pode pensar na própria, né, isso como isso reflexo da própria propriedade privada, né, da concorrência, da competição, isso da concorrência entre o próprio capital. Então, você tem esses elementos que se mesclam e participam dessa determinação social, mas que são espelhados e defendidos como naturais, porque algo que é natural, ele também carrega consigo uma negação da sua historicidade. Ou seja, ele não pode ser transformado, ele é imutável. Então a gente vai ser sempre assim. A gente pode ter até, como você colocou, né, uma vitória momentânea, ter um lapso ali de idealização de uma sociedade diferente, ter o início da construção desse processo, mas logo isso vai degringolar porque a nossa natureza, né, é da exploração, é da opressão, é da violência. E não, a gente né, isso que nos diferencia, inclusive, né, de outras espécies animais, assim, a nossa capacidade de socialização e determinação, inclusive, né, social, do nosso comportamento, das nossas formas de organização, tudo isso é produzido, né, e produzido com muitos recursos, né? Se a gente pensa o que é a propaganda hoje, o que é, né, a música de uma nota só que toca em todos os jornais, né? A questão da violência mesmo, como ela é exacerbada, né, e impulsionada por esses programas televisivos aí que acompanham, né, a dinâmica dos policiais, perseguição, assassinatos, encarceramentos. Então, assim, é algo que é difícil a gente pensar que, bom, a gente é naturalmente assim, né? Até numa sociedade, no momento que a gente vive muitas informações e que todas elas, em geral, né, reafirmam aquilo que é essencial, né, para a sociedade burguesa, que é a propriedade privada, por um lado, e a mercadoria, né, entre elas, e principalmente a venda da força de trabalho, a exploração do trabalho por outro. Mas não é a natureza humana que faz a história acontecer como ela aconteceu? E se a gente olha para trás e vê que a história é exploração, são grupos dominando outros e tal, isso não é uma amostra do que essa espécie está fazendo como natureza? Eu acho que não, você tem muito acasos na própria história também, e o próprio processo de exploração, né, e de guerras, né, entre povos, entre comunidades, assim, digamos, num processo em que você não tem, né, a ampla socialização desenvolvida, ele se dá muito porque você tem a organização de grupos humanos em diversas partes do globo. Quando eles se encontram, né, meio enquanto tribos, organizações mais primitivas, o que vai prevalecer ali é a guerra, até por diferenças de comunicação e tudo mais. E depois você tem um desenvolvimento de sociedades já baseado, né, por formas de propriedade, né, não a propriedade privada que a gente tem hoje, mas por formas de propriedade da terra, né, e formas de escravidão, né, ou de propriedade do trabalho alheio, né, de venda do trabalho alheio, que vão predominar, e você vai buscar universalizar isso a partir dessas classes dominantes para as outras sociedades com as quais se relaciona.
Então, assim, acho que a gente tem que olhar, né, para o nosso processo histórico e entender também que a forma como se dá, né, o desenvolvimento, né, da espécie humana, né, tipo, a forma como ele se deu espontaneamente, né, ele não necessariamente precisa ser a partir do momento que a gente toma consciência de como foi esse processo. Né? Por isso que, inclusive, o Marx fala que a história humana ela inicia na sociedade, né, comunista, socialista, que é onde a gente pode desenvolver todo o nosso potencial, que agora, em alguma medida, a gente tem, né, um comportamento que ainda se reproduz em grande medida de uma maneira, né, irracional, anárquica, né, que o que controla o desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento social, não são as próprias necessidades humanas sendo pautadas, a gente gerindo racionalmente todo esse processo, mas é a necessidade da acumulação do capital, né? Aí alguns setor, e aí, né, até dentro desse processo a burguesia entra como um elemento da acumulação de capital. Mas a gente tem uma reprodução de toda a sociedade que se baseia disso. Alguém tem todo o controle sobre esse processo, ou a gente define e conhece todo esse processo? Acho que não. Inclusive nem a própria burguesia, nem os principais, né, estatísticos da burguesia, né, porque acompanha inclusive o próprio capital. A questão é muito mais como que a gente determina o momento que vai acontecer uma crise, porque as crises no capital elas são cíclicas, são recorrentes. A gente teve uma em 2008, então é muito mais quando a gente acompanha, como a gente prevê, mas ninguém consegue gerir o capital pensando na sua acumulação, na sua expansão por todo mundo e ter isso de uma maneira racionalizada, né? A sociedade, em grande medida, de fato, tem esse impulso, né, espontâneo, irracional, anárquico, pela própria dinâmica de funcionamento alienada, né? Porque todo mundo trabalha produzindo, né, mercadorias e trabalha socialmente, dividindo isso, né? Tipo, para a gente estar aqui, quantos trabalhadores, né, não participaram da produção de todos os recursos que a gente utiliza aqui, o transporte que a gente precisou chegar aqui até aqui, etc. Mas parece que isso aqui não foi organizado porque a gente definiu que precisa ter o podcast, etc. Que a gente está cada um produzindo a sua mercadoria e parece que elas que nos dominam, né? Inclusive, né? A gente que é pautado pelas mercadorias, tanto pela sua compra, quanto pela sua produção, quanto pela sua circulação, quanto pelo seu consumo. Então, tomar parte disso, conseguir olhar o todo, conseguir olhar a nossa história, também é parte do conseguir, né, diferenciar, dar um salto, né, histórico assim que o socialismo, o comunismo propiciaria, né? Então, quando o cara entende ou absorve o comunismo e se torna um comunista, ele consegue sobrepor a sua natureza humana. Bom, eu não sei se você pode tentar formular a pergunta em outras palavras. Pelo que eu entendi, tu disse que o que acontece na história, esses movimentos espontâneos são irracionais do ser humano vivendo ali focado nesse acúmulo de riqueza que ele está envolvido nesse sistema. E esse sistema foi criado da natureza, da irracionalidade humana espontânea. Isso aconteceu espontaneamente, né? Sim. Quando ele entende e desperta que esse não é o melhor sistema, que existe outra possibilidade, que ele entende essa dinâmica toda, ele conseguiu sobrepor a sua natureza de simplesmente trabalhar para acumular esse capital, para ter o conforto, que o conforto é um instinto humano também, ter conforto. Eu acho que o cara quer acumular capital para ter conforto, para atender uma natureza humana. Quando ele capta tudo isso e deixa de ser esse ser irracional focado nessa espontaneidade, ele se torna um homem acima da sua natureza. Não? Que aí você se torna, tipo, aí de fato, né? Tipo, entendendo isso, é que eu acho que dificuldade de entender isso enquanto indivíduo, né? Até pelo fato, me afirmo comunista, então eu tenho consciência de todo o processo, né? Acho que não seria tanto isso, né? Um passo de fato em termos de sociedade, mas eu acho que de fato, né? Você deixa o estado natural e passa de fato a fazer história, né? Ter consciência de todo esse processo, né? Uhum. Acho que é aí que, inclusive, o Marx fala que é o início da história, né, da humanidade, né? Porque aí você tira de fato, você tem esse espaço. Só que acho que, como a gente estava debatendo, o que diferencia é que
apontar o elemento como uma natureza humana, né, que aí torna isso como algo imutável, é um dos elementos muito fortes para defender a exploração, a opressão, mesmo o genocídio, né, que isso faz parte, né? Aconteceu tantas vezes na história, isso é da natureza humana, como se a gente nunca pudesse, então, nos organizar, né, e construir a nossa sociedade de uma maneira diferente, onde isso não se expressasse. Né? Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.